Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira, foi recebido por uma grande quantidade de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em avenidas e calçadões da cidade, pessoas favoráveis ao chefe do executivo protestaram contra a sua presença vestindo as cores da bandeira do Brasil e chamando o petista de ladrão. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, um manifestante aparece carregando 2 bonecos com Lula preso em uma gaiola. Outros vídeos também mostram pessoas carregando faixas com os dizeres, abre aspas, Lula ladrão e Lula nunca mais, fecha aspas. Lula foi recebido no aeroporto da cidade pela prefeita Margarida Salomão e pelo deputado estadual Roberto Cupolillo, que também são do PT. Para evitar cruzar com as manifestações contra ele, o Partido dos Trabalhadores alegou ter recebido informações de um suposto ataque que Lula poderia sofrer e mudou o esquema de segurança e o local da visita dele à cidade mineira. Em outro lado da cidade, a falta de público e apoio ao petista voltou a ser motivo de piada nas redes sociais. Um vídeo que circula nas redes mostra um pequeno grupo esperando Lula chegar ao museu. Acompanhe. Aí, gente, a grande concentração para receber o ladrão Lula aqui em Juiz de Fora, olha aí. Hoje, 11 de maio. Vai receber o ladrão. Olha aí. Nove dedos, líder nas pesquisas. Em um outro local da cidade, o petista também é recebido pelo mesmo grupo, mas sequer saiu para cumprimentar as pessoas. Ana. Essas imagens, elas são estarrecedoras para as tais pesquisas, aí, muitas que continuam dando Lula na frente de uma maneira significativa do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pesquisas tentam até fazer um ajuste aqui e ali, porque a disparidade das imagens quando existe algum evento petista, né? Ontem nós mostramos aqui de um cidadão que mostrou Lula em Contagem, não havia absolutamente ninguém, poderíamos contar ali 60, 70, 80 pessoas, no entanto, quando Lula mostra a imagem, é uma imagem fechada. Já as imagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, elas são sempre abertas, são multidões por onde ele passa no Brasil, inclusive no antigo reduto confortável do ex-presidiário, que era o Nordeste. Hoje o presidente Lula visita o Nordeste, sempre muito bem recebido. As pessoas, motociatas, né, sendo organizadas aí, milhares de motos, já foram 3, 4, 5 motociatas. Então essas imagens, elas devem ser estarrecedoras, não apenas para o partido do ex-presidiário, mas também para esses institutos de pesquisa que insistem numa falácia, que insistem numa mentira. Inclusive um instituto recentemente disse que Lula poderia vencer no primeiro turno e depois disse também que o presidente Jair Bolsonaro, caso ele fosse para o segundo turno, que ele perderia de absolutamente todos os candidatos. A mesma coisa que nós ouvimos em 2018. O presidente Bolsonaro perde, o candidato Bolsonaro perde para absolutamente todos os candidatos no segundo turno. E não foi bem isso que aconteceu, né? Muita gente, obviamente, em 2018, votou no candidato Bolsonaro. Muita gente votou até para tirar o PT, né, do poder, para limpar aí, não deixar que o PT voltasse ao poder. Nós tivemos a transição ali do presidente Michel Temer, mas agora nós temos as pessoas que vão votar com convicção porque as políticas foram apresentadas, as plataformas foram apresentadas, né? O combate à corrupção foi apresentado, as plataformas liberais de liberdade, como falamos, né, no nosso primeiro comentário, falando do novo ministro das Minas e Energia, o Adolfo Saxida, e as políticas hoje mostram que mesmo dentro de uma pandemia aí nefasta que atingiu todo o globo, que o presidente Bolsonaro estava certo o tempo todo dentro da pandemia, enquanto muita gente falava tranca tudo, lockdown é necessário, de uma maneira
fascista, eu até diria assim. O presidente Bolsonaro dizia, olha, não é assim, temos que proteger os vulneráveis, temos que conduzir a economia também paralelamente, não dá para a gente fechar todo o país. E muitos governantes, muitos governadores, inclusive, usaram a pandemia como arma política, né? Usaram de uma maneira muito covarde, por sinal, e agora nós estamos vendo que o presidente saiu da pandemia, inclusive mais fortalecido. Tivemos a CPI da Covid, né? A CPI do circo, que teve aí Randolph como o principal personagem ali naquele palco tosco que foi aquela CPI, junto com o Renan Calheiros, Omar Aziz. E hoje as imagens continuam mostrando que o presidente Bolsonaro, ele sai muito fortalecido da pandemia, entra na campanha presidencial aí fortalecido, não porque os institutos de pesquisa estão falando ou porque algum veículo de comunicação A, B ou C está dizendo, mas porque as imagens de todo o Brasil, elas mostram exatamente isso no momento. Você, Fiuza, temos 3 minutos e meio. Está na hora de tirar das sombras quem são os artífices desse negócio chamado democracia sem povo. Está na hora de tirar da sombra. Porque é claro que existe uma urdidura da descondenação, né, da transformação do Lula em ex-ladrão, né, vagando como uma assombração aí pelo país, evidentemente rejeitado, repudiado, detestado, porque assaltou o país, assaltou o povo. E isso não é natural, isso não é uma teimosia petista, isso é um plano, isso é um projeto. E eu acho que está na hora de tirar da penumbra. Quem são esses? Quem é que patrocina isso? O consórcio a gente já sabe. Agora, nós vimos, por exemplo, no evento em Boston, né, patrocinado pela Fundação Lehman. Então nós vimos o senhor Jorge Paulo Lehmann, né, um multibilionário ou talvez trilionário, não sei, mas eu não tenho nenhum preconceito contra quem ganhou dinheiro com o que faz. Eu acho que até o Jorge Paulo Lehmann é um case de sucesso como empresário, mas aparentemente ele resolveu ser outra coisa. Ele viu esse ativo aí dessa papagaiada de supostamente progressista, né, nessas escolas que ficam inventando maneiras éticas falsas para segregar pessoas, né, para inventar identidades, uma por dia para a criançada. Então a gente sabe o que é, né? Então esses bilionários ou trilionários aí que estão querendo jogar esse jogo, brincar disso e desistiram da democracia, eles têm que aparecer, porque o Jorge Paulo Lehmann disse nesse evento que em 2023 o Brasil terá um novo presidente. Quem será? Se ele está dizendo então que o Jair Bolsonaro não vai ser reeleito, não é isso? Que prognóstico é esse? Porque a deputada que é afilhada dele perguntou a um juiz do Supremo como é que fazia para o Bolsonaro não ser reeleito. E o juiz do Supremo, o Barroso, foi lá e disse: nós somos mais fortes do que o inimigo. Vocês acham que essa pantomima toda, grosseira, desavergonhada, está passando despercebida pela população que trabalha, que não quer um staff de malandragem sugando o resultado do seu trabalho? Então, eu queria que aparecessem mais, assim como pelo menos o Jorge Paulo Lehmann apareceu, né? Se ele não é candidato, eu acho que ele deve estar se referindo ao Lula, que tem 800% de intenção de voto nas pesquisas. Ele não pode estar se referindo aos outros demagogos todos. Eduardo Leite, João Dória, Sérgio Moro, esses que se desmoralizaram ao vivo, tentando surfar numa pandemia. Todos esses que eu citei, Vitor, você vê, Juiz de Fora, né? Nós poderíamos estar tendo... Terminou? Então depois eu concluo o raciocínio. Quer concluir rapidinho, Fiuza? 15 segundinhos, vai lá. Vou concluir rapidinho. Nós poderíamos estar tendo um debate eleitoral com propostas. O que sobreveio é um antibolsonarismo grosseiro,
que a população não acredita. Vocês vão ver na rua, povo na rua, vai ser o bolsonarista. Mas não é porque ele é partidário, não é porque nós somos partidários ou bolsonaristas, é porque não tem mais político nenhum. Desistiram de fazer política, vieram com receitas, se desmoralizaram com fundações por trás e acham que o povo é idiota. Então é por isso que o povo está apoiando o Jair Bolsonaro. E se as urnas não tiverem vontade própria, quem vai ser reeleito é o Jair Bolsonaro, evidente. Você, Cristina Grêmio, que nos diz dessa recepção a Lula hoje, lá em Juiz de Fora, Cris. Vou pegar esse gancho final do Fiuza aí, que eu acho que dá para puxar um novelo a partir desse fio. A gente vai ver isso cada vez mais. Tenho para mim que daqui até outubro, cada vez mais a gente vai ver o repúdio do brasileiro comum, das famílias brasileiras, do brasileiro jovem, o brasileiro trabalhador, aquele que já votou por décadas aí, que está cansado de saber quem é Lula, aquele que viveu a era Lula, viveu a era Dilma. Os mais idosos, então, nem se fala. Esses brasileiros vão estar cada vez mais nas ruas, demonstrando claramente seu repúdio e se fazendo ver em número, em cores nacionais, porque a imprensa, de um modo geral, finge que essas pessoas não existem, finge que essas manifestações não estão acontecendo, mostram só aquele cercadinho lá do Lula, com imagens bem em close, para fazer parecer que ele tem muito apoio, quando tem cada vez menos apoio, até entre a claque, que vivia com vendas nos olhos, mas parece que já está começando a se intimidar e ter vergonha de aparecer em público para gritar Lula, porque sabe que teria que gritar Lula ladrão. E como não pode, né, vestidinho de vermelho, então melhor ficar em casa. Então, quer dizer, cada vez mais a gente vem vendo, e a gente vai ver aí, quando eu falo de puxar o fio do novelo que o Fiuza destrinchou aí, a gente vai ver a cobertura dizendo, os partidos dizendo, os opositores dizendo que os bolsonaristas estão na rua intimidando a campanha do ex-presidente Lula, os bolsonaristas, isso e aquilo. Bom, por acaso é ano eleitoral, e sim, falta opção, e uma parte considerável da população já decidiu que vai reeleger o presidente Bolsonaro simplesmente porque todos esses outros que estão aí estão no mesmo balaio, e é um balaio que exala mau cheiro. A gente já conhece quais são essas propostas, a gente já está cansado dessa ladainha de vamos desfazer reformas, vamos desfazer avanços, vamos estourar o teto de gasto, não vai ter teto de gasto, vamos voltar a distribuir dinheiro nacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Social para as ditaduras amigas, para os estrangeiros. Vamos fazer metrô em Caracas, Porto, em Cuba. Os brasileiros não estão precisando de investimento, não. Os brasileiros viram as obras que ficaram pela metade nos governos petistas serem concluídas agora. Então, pouco importa se eles vão ser chamados de bolsonaristas ou não, eles querem governo, eles não querem desgoverno. Os brasileiros querem verdade, não querem essa mentirada que vai sendo jogada aí através de artistas, amigos, enfim, de mídia, né, que a gente tem muitos questionamentos aí, de blogs, né, camaradas que receberam muito dinheiro da Odebrecht, da OAS, estavam lá na lista de propinas também. A gente vai ver muito desse discurso de nós somos os empáticos, ninguém larga a mão de ninguém, mais amor, por favor, mas é ódio que eles despejam nas ruas quando eles ousam aparecer nas ruas. São esses que vão para a rua com pedras nas mãos para atirar na polícia, para atirar em agência bancária, em universidades, como a gente já viu em São Paulo acontecer, em concessionários de veículos, porque eles são contra o capitalismo, mas eles adoram um iPhone, né? Eles fotografam e fazem vídeos de iPhone quando eles estão queimando estátua. Então, essa hipocrisia a gente vai continuar a ver, mas eu tenho para mim que cada vez mais tímida, mais recolhida, enquanto os brasileiros que querem a verdade, que querem governo de verdade, vão para a rua, sim, de verde e amarelo, com muito orgulho, ainda que sejam classificados por nomezinhos pejorativos aí jogados pela imprensa e pela esquerda a esmo, como se isso fosse atingir as pessoas de bem. Diga, Zé. Situação difícil, né? Uma campanha muito complicada para o ex-presidente Lula. E não precisa ser nenhuma mãe de Ná para concluir que vai piorar. Vai piorar muito. Essa situação, a eleição, ela geralmente provoca um lado emocional muito forte nas pessoas. Isso é comum. Não há nada pior do que perder uma eleição.
eu convivi exatamente com política, e perder uma eleição é algo parecido como perder um grande amor, a gente fica muito apaixonado, né? Então, é isso que provoca, a eleição tem que provocar esta emoção para que as pessoas saiam de casa e vá às ruas ou protestar ou para receber um candidato. E parece que a emoção é mais para protestos contra o ex-presidente Lula do que exatamente para receber o ex-presidente Lula. Isso está muito claro. E vai piorar. A palavra candidato tem origem na palavra cândido, ou seja, um candidato ele tem que ser acima de qualquer suspeita, pelo menos. Não basta ser assim para ser eleito, mas é a base. E aí com Lula não funciona assim. Ele não tem nada de cândido e não é acima de qualquer suspeita. E é isso que faz dele um candidato dos desiludidos, um candidato dos que não gostaram porque estão perdendo dinheiro porque mamavam nas tetas, um candidato dos que odeiam o presidente Jair Bolsonaro e que foram eleitos, alguns na esteira do presidente Jair Bolsonaro defendendo mudanças, achando que iam chegar e tomar conta do governo, descobriram que não, ficam contra o presidente Jair Bolsonaro e cai no colo, nos braços do ex-presidente Lula. Difícil, é um momento difícil para ele e eu não preciso ser nenhuma mãe de nada para dizer que vai piorar muito. Olha, não tem nada mais real do que esse teste de rua. Não tem nada mais verídico do que exatamente essa aceitação popular. E é isso que nos faz assustar com esse descasamento, com esse divórcio entre o que mostram as pesquisas e a realidade que todos nós sentimos todos os dias. Não é só nessas imagens, não. A gente vê no dia a dia, na fila do pão, na fila de não sei o quê, a gente vê.